Muito bem, amigos do canal, estamos aqui novamente terminando as aulas, dando sequência em algumas aulas de logística, né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre equipamentos de movimentação de materiais à base da logística eficiente, certo? E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre empilhadeiras, né? O coração da movimentação de cargas paletizadas. Então, dentro dessa logística, dentro desse planejamento, nós temos alguns sistemas de movimentação, os mais conhecidos são as empilhadeiras a combustão interna. Essas empilhadeiras alimentadas por motores a combustão interna geralmente funcionam a gás natural, propano ou diesel. São mais comuns em ambientes externos, onde a ventilação é adequada devido às emissões de gases. As empilhadeiras a combustão interna são conhecidas por sua capacidade de lidar com cargas pesadas e operar em superfícies irregulares. Então, esse tipo de empilhadeira, ela consegue, né, ela tem a maior viabilidade econômica trabalhando fora, né, do armazém, assim, muitas vezes em transporte de longa distância, e também onde não há um nivelamento entre as atividades. Você, por exemplo, está trafegando entre um armazém e outro, num processo de carregamento externo, onde os caminhões ficam fora de uma doca, né? Alguns exemplos do que a gente pode utilizar a ferramenta da empilhadeira a combustão interna. Já empilhadeiras elétricas, ao contrário da combustão interna, as empilhadeiras elétricas são alimentadas a baterias elétricas, certo? Hoje já mais conhecidas como as empilhadeiras de lítio, né? Onde tem a durabilidade delas e a facilidade, né, da carga, né, dela é muito mais rápida, então a viabilidade de produção, a produtividade dela é muito alta. Elas são mais silenciosas, produzem zero emissões e são mais adequados para usos internos, de ambientes internos, certo? Devido à sua operação livre de gases, as empilhadeiras elétricas são ideais para ambientes onde a qualidade do ar é uma preocupação, como em centros de distribuições fechados, indústrias alimentícias e farmacêuticas, né? Onde a gente tem essa preocupação com o risco e a contaminação dos gases. E variações específicas. Além desses tipos básicos, há também variações específicas de empilhadeiras para atender diferentes necessidades de movimentação de materiais, incluindo empilhadeiras retráteis, empilhadeiras para uso externo e empilhadeiras de 3 ou 4 rodas. E aí tudo depende da necessidade, da carga, de movimentação. Nós temos aí vários tipos de sistemas de movimentação onde há necessidade de grandes cargas, né, de peso, por exemplo, a movimentação de grandes contêineres, né, onde utiliza, e aí é necessário um contrapeso muito alto, então vai haver a necessidade de mais rodas, e pelo contrário também ali, quando se trata de empilhadeiras retráteis, é quando se trabalha em espaço reduzido, onde a gente tem que trabalhar numa inversão proporcional, aí, muitas vezes com materiais de grande volume, mas pouco peso, né? E aí a gente consegue trabalhar com as empilhadeiras retráteis e otimizando o espaço, né, do armazém, de forma a aproveitar a maior cubagem de todo esse armazém, certo? Paleteiras facilitando a movimentação de pallets, né, o carregamento e descarregamento de caminhões, permitem mover pallets de forma eficiente para dentro e para fora de caminhões, agilizando o processo de carga e descarga. A paleteira ela pode ser de forma manual ou a elétrica, né? Nós temos hoje nos grandes armazéns, onde tem viabilidade econômica, o uso, né, das transpaleteiras elétricas, e a gente usa muito, né, esse tipo de material para acelerar a movimentação e também para evitar, né, o desgaste físico dos operadores e também auxiliar no processo de ergonomia dos operadores aí, em não ter a necessidade de ficar puxando grandes cargas aí, pesos acima de 1.500 quilos, né, fazendo a força de tração com o corpo.
Então, a empilhadeira elétrica, ela auxilia muito nesse processo de movimentação. Movimentação interna de mercadorias são ideais para transportar pallets de uma localização para outra dentro de um depósito, armazém ou centro de distribuição, facilitando o acesso e a organização dos produtos. Então, as paleteiras, tanto as manuais quanto as elétricas, elas são utilizadas mais no intuito de separação e movimentação. Por exemplo, quando você tem já um armazém e tem a sistemática do picking já sendo realizado, né? Eu vou até mostrar um vídeo para vocês de uma sistemática de picking, onde você tem o processo de separação, do qual você aproveita muito a movimentação da carga. E aqui eu vou passar um vídeo para vocês de como Kart aqui, ó, com o operador com o Picking by Voice. Sistemática de Picking by Voice, onde a operadora aqui, né, ela está trabalhando e ela está separando através de um mecanismo aqui de voice, onde um operador, um conferente que vai emitindo os SKUs da qual ela tem que separar e a quantidade da qual ela tem que separar. No item ela está separando 5 itens, né? E aloca na caixa que deveria ser a A1, por exemplo. E aí o carrinho de movimentação da qual ela está separando, né, e fazendo a movimentação desses materiais. É bem interessante esse sistema de picking by voice, auxilia muito, porque acaba ficando, né, de forma livre as mãos, e aí o operador tem mais facilidade de trabalho e na operação ali com ele, certo? Aqui, né, conforme operações de pique, né, eu demonstrei através do vídeo, podem ser utilizados para mover pallets para as áreas de pique, onde os produtos são selecionados para atender pedidos dos clientes, certo? Guindastes movimentando cargas pesadas e volumosas. Guindastes móveis, certo? Esses guindastes são montados sobre rodas e são capazes de se deslocar facilmente no local de trabalho. Eles são ideais para operações em canteiros de obras, onde é necessário movimentar cargas pesadas de um local para o outro de forma rápida e eficiente, certo? A gente vê muito, né, a movimentação desses guindastes nas operações de grandes construções de grandes prédios, né? Na cidade de São Paulo, dificilmente a gente trafega em alguns metros sem ter a visibilidade de um guindaste desse. Então é um sistema de movimentação muito conhecido e que auxilia muito e tem alocação com a logística, né? A logística de materiais dentro do processo de construção civil. Guindastes de torres, esses guindastes são montados em uma torre vertical e são capazes de alcançar grandes alturas. Eles são frequentemente utilizados em projetos de construção de edifícios altos, né? Também tem a mesma alocação, onde é necessário levantar materiais e equipamentos para andares superiores, certo? E guindastes de pórtico. Esses guindastes são montados em trilhos ou vigas elevadas e são capazes de se mover ao longo de uma área designada. Eles são frequentemente utilizados em portos, terminais de contêineres e centros de distribuição para movimentar cargas entre diferentes áreas de armazenamento e transporte. Então, os guindastes de pórtico, né, como a imagem que está bem ressaltada, são os guindastes mais conhecidos dentro dos grandes portos, né, até talvez tenha a locação do pórtico aí, né, do porto, né, onde se aloca, né, a movimentação dos grandes contêineres, puxando esses contêineres ou retirando esses contêineres dos caminhões e a gente alocando isso dentro dos grandes navios. Perfeito?
Esteiras transportadoras, o fluxo contínuo de materiais, sistema de transporte contínuo. As esteiras transportadoras são projetadas para mover materiais de um ponto para o outro de forma contínua e consistente ao longo de uma linha de produção, armazém ou centro de distribuição. Ela tem uma ampla utilização. As esteiras transportadoras são amplamente utilizadas em uma variedade de indústrias, incluindo manufatura, logística, embalagem, transporte e distribuição. Eficiência e automatização. As esteiras transportadoras oferecem uma forma eficiente e automatizada de movimentar materiais ao longo de uma linha de produção ou processo logístico. Ela tem uma flexibilidade e adaptabilidade. As esteiras transportadoras podem ser projetadas e configuradas de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação. Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês de como funciona, né, de um parceiro comercial aí, de um parceiro logístico que tem alguns vídeos e que ele utiliza muito dessas esteiras. E para finalizar aqui o contexto teórico, embora as esteiras transportadoras sejam altamente eficientes, é importante implementar medidas adequadas de segurança para prevenir acidentes, né? Porque tudo e qualquer equipamento que trata de movimentação, de força motriz, ela vai trabalhar com o motor, então há um risco de esmagamento das mãos e o risco, né, de acidente se não for bem operado. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto, o vídeo de uma esteira trabalhando, tá? Da qual a esteira tem o transporte, vocês estão vendo dentro dessa aplicação, quando tem o então, nesse esquema de movimentação, a gente tem a automação e o processo de separação de itens. Então, a partir do ponto que em algum estágio haja um sensor, um código que vá ler, um QR Code, um código de base lendo aquela ação, ela vai ter a separação dos itens para onde deverá ser alocado. Imaginemos aí, a gente está num processo de um grande armazém, como o Mercado Livre, e aí eu tenho cargas que vão para o destino 014, 016, 017, né, que são as regiões dentro do estado de São Paulo, por exemplo. Então, a cada região, a movimentação, o produto, a embalagem vai ser lida e vai ser separada, né, através do sorter, e vai para o destino adequado dentro de uma gôndola, dentro de uma caixa, dentro de um box, do qual será todas as cargas para a região 014, por exemplo, deverão ser enviadas. Então, esse processo é bem interessante, a gente conseguiu visualizar um pouquinho no vídeo aqui. Dando sequência à aula, né, pessoal, vamos falar um pouquinho de sistemas de armazenagem automatizados, otimizando o espaço e a eficiência. Então, nós temos os transelevadores, né? Os transelevadores são equipamentos automáticos projetados para mover cargas paletizadas verticalmente em um armazém de alta densidade. O que é alta densidade, pessoal? É quando a gente aproveita ao máximo a cubagem do armazém. Então as prateleiras estão extremamente próximas uma das outras, né? Quando ela não trabalha, né, com a movimentação das próprias prateleiras, né, e o robô vai se movimentando entre as prateleiras, então a gente consegue ganhar muito espaço dentro do armazém, aproveitando o máximo de sua cubagem. Então, a relação de alta densidade. Então, a ocupação dele está muito alta, então a cubagem dele está muito alta. Os carrosséis verticais são sistemas automatizados compostos por bandejas e prateleiras que giram verticalmente para trazer os itens armazenados até o operador.
Então, é um sistema onde o carrossel vai girando, né, e a gente tem a necessidade e vai encontrando a necessidade, trazendo analogamente um bem antigo, quando a gente estava procurando uma revista, né, naqueles totens de revistas, a gente ia girando até encontrar a revista que a gente gostaria, certo? Sistemas de estantes automáticas. Esses sistemas consistem em estantes ou prateleiras que são movidas automaticamente ao longo de trilhos ou guias, permitindo o acesso automatizado aos itens armazenados. Então, aqui, as prateleiras, certo? As estantes, né, porta-pallets, elas não são fixas, né? E mantendo como na foto aí em tela, elas são afixadas dentro de um trilho e você movimenta as prateleiras de forma a você encontrar ou disponibilizar o acesso aos materiais, certo? Só que isso, é claro, né, a gente não tem como movimentar uma estante com tanto tamanho e peso de forma manual. Isso aí é tudo de forma automatizada, através de sistema mecânico que vai auxiliando na movimentação. Veículos de transporte interno, né, o AGV, automação de movimentação de materiais. Aqui a gente já entra já nos princípios, né, das tecnologias da logística 4.0, onde os veículos autônomos, os AGVs, são veículos autônomos equipados com sistemas de navegação e controle que lhes permitem operar de forma independente, sem a necessidade de intervenção humana direta. Então, é um sistema da qual já tem toda a lógica, os algoritmos, né, já são programados anteriormente, de tal forma o veículo já vai buscar mercadoria, já vai trabalhar com a rota, né, a roteirização dos materiais e a busca por esses materiais de forma automatizada. Os AGVs são projetados para transportar uma variedade de materiais, como pads, caixas, containers e produtos acabados, de forma automatizada, dentro de ambientes como armazéns, fábricas e centros de distribuição. Aqui a gente já vai retirando, né, a função do operador, né, a massa braçal, certo? E aí já começa já a implantação realmente de robôs autônomos que vão fazer toda a parte de movimentação, já uma movimentação inteligente. A flexibilidade e adaptabilidade. Os AGVs podem ser programados para executar uma variedade de tarefas específicas de transporte, como coleta de materiais de pontos de origens designados, entrega de materiais a destinos específicos, reposição de estoque em prateleiras ou racks, e até mesmo operações de picking e embalagens automatizadas. Então, a flexibilidade e adaptabilidade, ela não se trata não somente para a movimentação de materiais, mas ela pode, de acordo com a sistemática, com a evolução, né, dos mecanismos da operação, eles também conseguem até mesmo separar os materiais, né, as quantidades necessárias, certo? E providenciar as operações de picking também, certo? E depois também providenciar o processo de packing, que é o processo de embalagem dos materiais. Integração com sistemas de controle, os AGVs, podem ser integrados a sistemas de controle centralizados, como sistemas de gerenciamento de armazéns, como o WMS, e sistemas de controle de produção, como o PCS, para coordenar e sincronizar suas operações com outras atividades dentro da instalação. O Reach Stackers, né, que são aqui aquelas grandes empilhadeiras ou grandes movimentadores de containers, movimentando os containers, certo? Veículos projetados especificamente para movimentar containers em ambientes portuários e de terminais de carga, equipados com braços telescópios que podem alcançar alturas significativas. Então ele tem um grande contrapeso, certo, pessoal? Permitindo a movimentação de contêineres empilhados em múltiplos níveis.
Empilhadeiras para contêineres, projetadas especificamente para lidar com contêineres de transporte padrão, equipadas com braços longos e robustos que permitem a inserção sobre o contêiner para levá-lo e movê-lo para diferentes locais. Benefícios dos equipamentos de movimentação de materiais. O que a gente consegue, né, trabalhar muito, e os principais benefícios aí, e que é o cerne, que é a ideia principal de todo e qualquer gestor da área de logística, é primeiro a gente aumentar a produtividade. Então, quando a gente trabalha e a gente enfatiza, né, os conceitos e as estratégias levando à prática do dia a dia, os equipamentos de movimentação de materiais permitem que as empresas movimentem materiais de forma mais rápida e eficiente, o que aumenta a produtividade em geral. Isso é fato, né? Quanto mais lógica for a sistemática, quanto mais organizado for o meu armazém, quanto mais sistematizado, né, for a minha produtividade, mais organizado, quanto mais houver mais acuracidade do meu armazém, né, onde o meu sistema realmente, né, são imputados os dados de forma correta, tanto de quantidade, qualidade e de localização, eu acabo aumentando e muito a minha sistemática e a minha produtividade, certo? Por consequência, né, os custos acabam sendo reduzidos. Né? Os equipamentos de movimentação de materiais podem ajudar a reduzir os custos operacionais, como os custos de mão de obra, custos de energia e custos de danos aos materiais. Né? Em grandes experiências que eu tive durante a minha carreira profissional, a gente tem sempre a latente a necessidade da inserção, da operação muito bem engajada e muito bem comprometida no trato com a movimentação, porque a todo e qualquer desnível, toda e qualquer situação de desatenção, há um risco muito grande de dano no material. E a segurança aprimorada, certo? Os equipamentos de movimentação de materiais podem ajudar a melhorar a segurança no local de trabalho, reduzindo os riscos de acidentes e lesões. E aí, quanto mais a gente vai ter que tirar, né, aquele estigma muito latente, né, que é velocidade, diferente de agilidade, a gente deve cada vez ser mais ágil, mais produtivo, mas sempre trabalhando com a relação da segurança muito atrelada à nossa concepção e ao nosso trabalho. O nível de atenção extremamente alto. Por isso é importante, né, os operadores terem um rodízio entre eles nas atividades para reduzir, né, o nível de desatenção, ele se manter sempre ligado e atento na operação, porque quando se trata de equipamento de movimentação, pessoal, segundos podem causar um grande acidente. Então é importante a gente sempre trabalhar com equipes muito focadas e muito especializadas também, né? Bom, concluindo a aula de hoje aqui, né, falando um pouquinho de movimentação de materiais e a importância dos equipamentos de movimentação de materiais. Os equipamentos de movimentação de materiais desempenham um papel fundamental na gestão eficiente da logística. Eles são essenciais para facilitar o fluxo de produtos ao longo da cadeia de suprimento, desde o recebimento de matérias-primas até a entrega final ao cliente. A escolha dos equipamentos certos depende das necessidades específicas de cada operação, ambiente e tipo de carga a ser movimentada. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficando aqui na aulinha de hoje. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar lá no nosso site, no nosso canal e deixar lá a perguntinha. Eu farei questão de tirar a dúvida de vocês. Mais um obrigado para quem está engajado, para quem está comprometido aí nos treinamentos e deixem, né, o like, se inscrevam, quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, por favor, certo? E aí a gente vai
preparando mais aulas aqui para você e entregando o melhor resultado possível. Obrigado mais uma vez, até uma próxima.